18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa agora em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com a informação, a notícia para você. Eu, Carlos Júnior e Cid Soares na apresentação, Ari Guedes na técnica, na operação e o grande Wellington Trovão para todo o Brasil ao vivo e em cores lá no aplicativo Mano. Cid Soares, tudo bem? Hoje é quarta, Cid Soares. Quarta-feira. 23, véspera da véspera do Natalzão aí. É verdade. Soares. E o pessoal não se assuste não, viu? Esse tempo escuro aí não tem muita coisa não. Tá ventando bastante, talvez até nem chova muito. Portanto, boa noite. 6 horas e 1 minuto, hein? Estamos juntos mais uma vez com você aqui no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e diante da explosão de novos casos de Covid, da ocupação quase total dos leitos de UTI e do novo colapso do sistema de saúde pública do estado, o governador Wilson Lima anunciou na tarde de hoje o fechamento de shoppings, comércios e serviços não essenciais, de restaurantes, bares e ainda proibiu shows e eventos a partir de agora, a partir do dia 26 de dezembro, após o Natal, e vai até o dia 10 de janeiro. Essa medida aí já vinha sendo reivindicada pelos infectologistas que se mostravam preocupados com a explosão de novos casos e com a chegada da segunda onda de pandemia, que o governador Wilson Lima até hoje se recusa a admitir. O fato é que o governador não aguentou aí o avanço do coronavírus nesta segunda onda de Covid no Amazonas e hoje assinou um novo decreto de restrições que começam a valer após o Natal. Em entrevista à imprensa após a reunião com o Comitê de Combate à Covid, que inclui representantes do comércio, indústria e serviços, o governador Wilson Lima garantiu que não haverá o lockdown em Manaus. Não haverá lockdown. Nós não fizemos isso durante a pandemia, durante o pico da pandemia, que foi ali no final de abril, início de maio, e não será agora que nós vamos tomar uma decisão como essa. Mas nós temos acompanhado os casos de Covid no estado do Amazonas e temos mantido uma transparência muito grande e a responsabilidade de chamar os poderes, de chamar o comércio, a indústria e a sociedade civil organizada para que a gente possa tomar decisões às claras, mostrando a situação pela qual o estado do Amazonas passa. E nos últimos dias nós constatamos um aumento significativo dos casos de coronavírus no estado, sobretudo na ocupação da rede pública de saúde. Eu tenho informações de que a rede privada também já tem um aumento significativo de casos, já chega a 85% de ocupação. Tem hospital particular que já está com sua capacidade toda ocupada e tentando locar leitos. Na rede pública, só no Hospital Delfim Aziz, nós temos uma ocupação hoje de 94% dos leitos clínicos e 99% de ocupação de leitos de UTI. E o detalhe é que nos últimos 35 dias nós aumentamos 50 leitos de UTI e estão praticamente todos ocupados. O aumento desses casos de Covid tem relação com eventos que geram e que geraram aglomerações. As eleições tiveram uma participação significativa nesse processo e agora nós estamos colhendo os frutos disso. Também temos as festas clandestinas que têm acontecido com muita frequência em Manaus. Então, esse conjunto de ações tem colaborado para que os casos de Covid aumentem. Nós tínhamos uma média de mortes diárias de algo em torno de 5, 6, agora nós estamos passando para 10, 12. Por isso que vocês estão vendo lá no mapa o estado do Amazonas em vermelho. E de acordo com os dados, o abandono do uso de máscara e das medidas de distanciamento social tem contaminado mais jovens de 20 a 49 anos que levam a doença aos idosos. 73% dos que morreram até agora no Amazonas têm mais de 60 anos. O governador Wilson Lima criticou a atuação da Prefeitura de Manaus no combate efetivo ao coronavírus.
Nós tivemos um grande problema durante a pandemia aqui na capital por conta da ausência da prefeitura. Todas as capitais brasileiras assumiram suas responsabilidades de estabelecer medidas restritivas e de recomendações, ao contrário da Prefeitura de Manaus, que não fez uma ação sequer efetiva. A única coisa que foi feito foi o quê? Fechar a Ponta Negra, baixar um decreto para uso de máscara, que até hoje não houve nenhum tipo de fiscalização para saber se efetivamente isso estava sendo cumprido. Manaus tem a cobertura de assistência básica mais baixa de todo o estado. É muito menor do que municípios que têm 5% de orçamento em relação à capital. A maioria dos municípios do estado do Amazonas tem acima de 90% de cobertura básica. E isso foi essencial para que no interior nós não tivéssemos um avanço tão significativo dos casos no pico da pandemia. Eu queria fazer esse registro aqui porque todas as responsabilidades tiveram que ser assumidas pelo governo do estado. Olha, o decreto governamental com retorno de restrições ao funcionamento dos serviços não essenciais foi assinado hoje e vale a partir do dia 26 de dezembro até 10 de janeiro de 2021, conforme destacou o governador. Nós precisamos de 15 dias para que a gente diminua a taxa de transmissão. A partir do dia 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro, comércios e estabelecimentos que não são essenciais funcionarão por drive-thru e delivery e funcionarão até às 9 da noite. Shoppings funcionarão também no sistema delivery e drive-thru. Eventos, casamentos, formaturas estão proibidos. Reuniões comemorativas estão suspensas. As feiras e mercados vão abrir com o horário que serão estabelecidos e está sendo nesse momento discutido pelo nosso comitê. Os serviços essenciais são padarias, supermercados, farmácias, venda de gás, água, serviços de abastecimento de energia elétrica e outros. Os hotéis continuam abertos, mas os restaurantes dos hotéis vão atender apenas os hóspedes. Os espaços públicos do estado do Amazonas, a partir do dia 26, estarão fechados. Serviços intermunicipais serão mantidos, mas será reforçado o trabalho de fiscalização, respeitando a quantidade máxima de ocupação dessas embarcações. A indústria também está mantida com o seu funcionamento. Durante o anúncio do novo decreto de restrição, o Wilson Lima disse também que a partir de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai ser rigorosa com festas e outros tipos de aglomeração. A polícia vai fechar estabelecimentos e recolher equipamentos. Então, a partir de hoje, a determinação que eu estou dando para a Secretaria de Segurança Pública, isso a gente vai colocar em decreto, é que os eventos clandestinos, que festas clandestinas serão fechadas, os equipamentos de som recolhidos, os equipamentos que estiverem sendo usados para a promoção dessas festas também vão ser recolhidos, assim também como bebidas e outros acessórios ou instrumentos ou equipamentos que sejam utilizados para a realização desses eventos clandestinos. Tudo isso que nós estamos fazendo é para preservar vidas, é para fazer com que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. Bom, isso infelizmente aí reflete a incompetência do governo do Amazonas em combater a pandemia até agora. E quem acompanha o programa 18 horas sabe que nós alertamos, mostramos a evolução dos casos, o aumento das internações, as festas clandestinas, a aglomeração em bares e shoppings, enquanto o governo do Amazonas apenas assistia, o que parece tudo, sem fazer nada.
E só fez alguma coisa mesmo ampliando, né, o número de leitos, quando já estava tudo dominado pelo novo coronavírus, com os hospitais superlotados e imagens chocantes sendo expostas na mídia nacional. Agora temos aí um novo pico da pandemia, a rede pública de saúde desestruturada, o que obriga o governo a adotar medidas restritivas, como aconteceu no pico da primeira onda, entre os meses de abril e maio. É uma atitude extrema na tentativa aí de frear agora a propagação do vírus nessa época de confraternização, que é uma época bastante complicada mesmo nesse sentido. Festas e muita movimentação no comércio. Para os empresários, é um soco no estômago no momento de maior faturamento do ano. Pois é, o caos na saúde pública não se justifica num governo que bate recorde de arrecadação, que teve tempo suficiente para reestruturar e adequar as unidades de saúde para enfrentar uma previsível segunda onda. Mas que o governador fez o quê? Se limitou a colocar um engenheiro para cuidar da saúde. Mudou o nome da Suzan para SES e ficou negando a segunda onda. E o resultado está aí. Colapso no sistema de saúde, aumento de casos de mortes. Tudo isso por conta da Covid-19. Digo mais, hein, Cid Soares, nesse momento tão delicado, injetou 4 milhões de reais na montagem de uma árvore de Natal e no patrocínio de um campeonato de peladas, quando o momento exige aí foco total no combate à pandemia. É um governo que tem como prioridade as futilidades e não a saúde da população. O governo Wilson Lima brinca com a vida dos amazonenses, infelizmente. Pois é, olha, a população também não ajudou, né? A maioria baixou a guarda, principalmente os jovens, que passaram a dispensar o uso da máscara e a frequentar festas, bares superlotados nos finais de semana, criando aí um ambiente ideal para a proliferação do vírus. A informação de que a população de Manaus havia ganhado imunidade de rebanho e de que não teríamos uma segunda onda estava errada, totalmente equivocada. Temos aí um quadro muito parecido com o pico da primeira onda, com milhares de pessoas sendo infectadas diariamente. São mais de 1.000 pessoas. Isso considerando apenas as que fazem exames. Os números reais ainda são muito maiores. A decisão do governador de fechar shoppings, comércios e serviços não essenciais revolta empresários em Manaus. Eles não descartam a possibilidade de entrar na justiça contra o governo. E agora à noite, empresários prometem fazer manifestação contra as medidas restritivas de Wilson Lima. Vamos conferir os detalhes com Odineia Araújo. Reunião com representantes do comércio, serviços e demais setores que compõem o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas foi marcada por animosidade na sede do governo. Empresários do setor não essencial bateram o pé contra as medidas e anunciaram que hoje fecham as lojas mais cedo, às 18h30, para participar de uma manifestação no centro da cidade contra o decreto. É o que diz o empresário Ali Bawabi. Nós, comerciantes, decidimos hoje às 18h30 fazer uma manifestação em repúdio à decisão tomada pelo governador, com esse decreto, em relação ao fechamento do dia 26 até o dia 10 do comércio. Fica claro para todos, nós comerciantes não somos contra o decreto ou contra o fechamento, mas sim contra uma decisão que foi tomada para prejudicar todo o comércio de modo geral. A manifestação dos empresários está marcada para ocorrer no cruzamento das avenidas 7 de setembro com Eduardo Ribeiro. Desde o anúncio do decreto, eles estão reunidos para decidir o que podem fazer. A categoria defende que o comércio fique aberto até pelo menos dia 31 de dezembro, porque compromissos foram firmados até essa data e investimentos foram feitos contando com as vendas de fim de ano. Oficialmente, as entidades do comércio informaram que só vão se manifestar após a publicação do decreto. Mas os empresários não descartam, inclusive, a possibilidade de entrarem na justiça contra essa medida do governo. O novo decreto determina que, a partir de sábado, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências e shoppings só vão funcionar por delivery e drive-thru. Eventos, casamentos e formaturas estão proibidos. O presidente da Associação de Entretenimento do Amazonas, DJ Evandro Júnior, disse que o setor de eventos foi o mais prejudicado na pandemia e, infelizmente, vai continuar pagando a conta por causa de falhas na fiscalização contra as festas clandestinas. Infelizmente, chegou a lotação, as UTIs e ficou muito perigoso. Infelizmente, a gente tem que aceitar. Eu falar isso até um tiro no pé, né? Porque o entretenimento foi o mais afetado dessa pandemia. Estamos parados há mais de 9 meses, a gente não consegue fazer eventos. Quem conseguiu foi porque passou a sua casa de show para restaurante, para bar e se adaptou e tentou trabalhar, mas nunca fecha a conta.
certo? Sempre fecha negativo, mas isso aí pelo menos ajuda os funcionários, ajuda a casa a movimentar, e agora nem isso a gente vai poder. Pelo decreto, somente estabelecimentos como padarias, supermercados, farmácias, revendedores de gás e serviços como energia e água, além de hotéis, podem abrir. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que reforçou as suas medidas de prevenção e combate à Covid-19 desde o início da pandemia, com o fechamento de espaços públicos, tanto municipais, como da Ponta Negra. Manteve aí a suspensão das aulas na rede municipal e ampliou o atendimento nas 18 unidades básicas de saúde, preferenciais para casos suspeitos de Covid-19, inclusive nos finais de semana. A Prefeitura também ampliou o diagnóstico de Covid-19 em 48 UBSs, com oferta de mais de 50 mil testes rápidos e coleta de RT-PCR na única maternidade municipal, a Moura Tapajós, que foi inserida no protocolo do pré-natal. A nota também diz que foram adquiridos mais de 3 milhões de medicamentos para o tratamento dos sintomas de síndrome gripal e Covid-19, além da aquisição de mais de 3 milhões de equipamentos de proteção individual, as EPIs. Também foi implantado o primeiro centro especializado em reabilitação à recuperação pós-Covid-19. 6h16 em Manaus. Boa noite. Entrevista do dia. Bom, e para falar mais sobre a pandemia de coronavírus, vamos entrevistar agora por telefone Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, Fundação Oswaldo Cruz. Ele que vem, inclusive, advertindo sobre o aumento do número de casos, alertando que Manaus já enfrenta uma segunda onda e que, por isso, foi bastante criticado pelo governo do Amazonas. Boa noite, Gessen Orellana. Boa noite, agradeço mais uma vez aí o convite e a participação dos ouvintes da rádio. Estou à disposição para tentar contribuir. Ok, nós aqui agradecemos a sua disposição em participar mais uma vez da nossa edição aqui. Olha, qual é a situação real hoje aqui de Manaus e do Amazonas? Olha, a situação do Amazonas, de uma forma geral, é uma situação precária, né? Nós temos o aumento do número de casos em vários municípios, né? Municípios esses que têm baixa infraestrutura, né, e capacidade de resposta para a epidemia, e Manaus, que deveria ser o lugar, né, com a melhor capacidade, né, de resposta à epidemia, né, especialmente agora na segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19, está enfrentando talvez o pior momento, né, dos últimos 4 meses da epidemia, né, com uma forte circulação viral, né, que está sendo agravada, inclusive, entre hoje e amanhã, com esse aviso, né, inesperado, né, do governo do estado do Amazonas, né, desse decreto, né, que pega a população de surpresa. Sim. E gera uma correria, né, está gerando uma grande agitação, né, uma corrida por lojas, por compras e etc., que poderia ter sido evitado. E por falar nisso, os números justificam medidas extremadas como voltarem a fechar o comércio e serviços não essenciais? Não há outro caminho, porque nós tivemos um aumento importante do número de casos novos, né? Um aumento importante da ocupação de leitos clínicos de UTI, um aumento do número de mortes, principalmente, né? Nós estamos nos aproximando de um valor próximo a 800 óbitos, né? Somente nos últimos 3 meses, né? E mais de 1.000 óbitos já, né? Desde o início da flexibilização, né? Do plano de flexibilização do estado do Amazonas. Então, se nós não tomássemos essa decisão agora, né? Provavelmente o cenário de aumento da mortalidade, que já é inevitável agora no final de dezembro e no início de janeiro, seria certamente ainda pior. Bom, e por sua experiência, essas medidas anunciadas pelo governo são suficientes para frear essa proliferação da doença aí prevista? Acho que o primeiro ponto a ser comentado é que, sem dúvida, é uma medida positiva, né, do estado do Amazonas, é uma excelente sinalização do estado, né, mas nós temos que lembrar que esse tipo de estratégia, né, ele só funciona quando você planeja isso com antecedência, prepara a população e pensa no médio prazo, né, por exemplo, qual vai ser a forma de reagir à epidemia do governo do estado do Amazonas, do município de Manaus e de tantos outros municípios incluídos nesse decreto,
depois que terminarmos vamos chamar isso de mini lockdown, entendeu? Não sabemos. O que nós sabemos é o que vai acontecer entre o dia 26 e o dia 10. Nós não temos ideia, por exemplo, do que vai acontecer em termos de planejamento e implementação da campanha de imunização no estado com o maior contingente de indígenas do Brasil. Gessen, até o momento o governo do Amazonas não apresentou um plano de vacinação da população. Nós estamos atrasados nesse ponto? Olha, infelizmente o Brasil está atrasado em relação a esse ponto, né? Nós já temos países, né, da América Latina, né, que já fizeram a aquisição de vacinas, né, que já estão programando a vacinação da população ainda em 2020, né? E o estado do Amazonas, ele segue passivo, né? Assim como ele fez o estado ao longo da epidemia, né? Seguindo o que vem do governo federal, que é muito pouco, aliás, né? E com relação ao Plano Nacional de Imunização, é a mesma coisa, aguarda pelo governo federal e atrasa o que poderia ser algo tomado, né, como uma liderança na região norte, né, assim como outros governadores têm feito na região sudeste, na região nordeste. Nós temos ainda que lidar com esse cenário, né, de total vazio, né, de uma liderança na região norte, e certamente esse papel poderia ser desempenhado pelo governo do estado do Amazonas, que é o maior da região amazônica. Ok, diante dessas situações, dessas atitudes que estão sendo tomadas aí, qual é o cenário que o senhor traça para o início de 2021, agora a partir de janeiro, fevereiro? Olha, a partir dessas medidas nós certamente vamos ter uma contenção da circulação viral, como eu disse há pouco, é algo bastante positivo essa atitude do governo, essa sinalização de recuo, né, diante desse agravamento da segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19, mas no entanto nós não podemos esquecer que o vírus ele circulou fortemente nos últimos dias e que as consequências dessa circulação viral elas vão aparecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e que inevitavelmente em janeiro nós teremos um mês que provavelmente muitas famílias vão passar com seus familiares doentes, quem sabe internados ou até se ocupando de procedimentos de sepultamento. Agora, falando exatamente sobre isso, a rede de hospitais aqui do estado tem como suportar essa tendência de crescimento de novos casos por mais quanto tempo? Olha, isso é imprevisível. Isso vai depender da forma como as manifestações, né, desses indivíduos que se expuseram ao coronavírus nos últimos 10, 15 dias em Manaus, no Amazonas, vão reagir. Se você tiver um aumento, por exemplo, repentino do interior do Amazonas, todos esses pacientes graves, eles vão drenar para a capital. E Manaus não tem condições de aguentar uma sobrecarga desse tamanho. Talvez hoje Manaus tenha condições, esteja preparada para receber a demanda de curto prazo da cidade, mas não do estado todo. Ok, Gessen Orellana, suas considerações finais aí para nós finalizarmos essa entrevista, e mais uma vez obrigado pela sua participação. Olha, eu acho que na verdade nós temos que começar a pensar, né, que esse momento do estado do Amazonas é um momento importante, né, para nós repensarmos muitas coisas e lembrar que 2021 é um ano novo e pode ser um ano em que tanto o governo do estado do Amazonas como os municípios do interior do Amazonas podem dar uma resposta mais efetiva à epidemia e mais tranquilidade à sociedade amazonense. Ok, mais uma vez obrigado. Conversamos com o Gessen Orellana, que é pesquisador da Fiocruz Amazônia. Boa noite. Ora, são 6 horas e 24 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem, vamos começando aí, abrindo a nossa playlist de hoje. Eu queria só ressaltar uma coisa. Não esqueça, né, de manter o distanciamento social nesses dias para nós entrarmos o ano aí, né, com muita saúde, com muita tranquilidade. Usar máscaras. Exatamente, lavar as mãos. Isso, claro. A primeira de hoje, olha, abrindo a playlist das 18 horas, vamos ouvir o single novo da cantora Tony Zendai, Fly Away.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 27 minutos. Ficamos assim, hein? A primeira abrindo a playlist do 18 horas de hoje com Tony Zendai Fly Away. Lembrando, hein, Cid Soares, distanciamento social é importante nesse momento agora, hein? Nós estamos enfrentando aí já uma segunda onda de pandemia e é complicado. Distanciamento social, lavar as mãos e usar, né, máscara. Exatamente, cara. Ok? Agora são 6 horas e 28 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Teremos aí mais um dia de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancada de chuva à tarde e à noite. Amanhã teremos 23 graus de mínima e 33 graus de máxima. E olha, a umidade relativa do ar chegando a 93%. 6h28, boa noite. As novas medidas restritivas do governo não afetam os serviços de transporte intermunicipais e muita gente já está de malas prontas para viajar neste período de festas de fim de ano e rever aí a família. Mais de 25 mil pessoas devem deixar a capital por meio do transporte rodoviário intermunicipal, segundo a agência responsável pelo serviço. Mas é preciso redobrar os cuidados nessas viagens por conta da pandemia. Isso porque o risco de contágio pelo novo coronavírus aumenta. O infectologista Antônio Magela lembra que são as pessoas que circulam com o vírus, por isso as medidas de segurança são tão importantes. Temos mais detalhes sobre esse assunto com Júlia Gomes. Desde o início da semana, o fluxo de passageiros é intenso na rodoviária de Manaus. A estimativa da Agência Reguladora do Serviço é que pelo menos 25 mil pessoas deixem a capital em direção à região metropolitana neste fim de ano. Número que, segundo o técnico de transporte da agência, Eric Santos, está bem abaixo se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso em razão da pandemia, mas que mesmo assim ainda preocupa as autoridades de saúde, devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, pois os principais destinos são Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, municípios com altos números de casos da Covid-19. O infectologista Antônio Magela, diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical, lembra que são as pessoas que circulam com o vírus. Por isso, as medidas de segurança são tão importantes e precisam ser mantidas. Bom, é importante frisar que o vírus não circula, né? As pessoas é que circulam com os vírus respiratórios. Então, em qualquer local que a pessoa estiver presente, se ela estiver contaminada, ela vai estar contribuindo para a transmissão e para a infecção de outras pessoas. Por isso que a situação de pandemia persiste, por isso as medidas de proteção também persistem. As orientações estão sendo mantidas e com a necessidade até de um reforço nessas épocas em que as pessoas têm a tradição de festejarem, de se encontrarem, de se confraternizar, de ficarem próximas umas das outras, de compartilharem objetos. Isso com certeza aumenta o risco de transmissão não só do coronavírus, mas também de outras doenças. A Agência Reguladora do Serviço Intermunicipal de Transporte está fiscalizando as empresas de ônibus para saber se estão cumprindo com as medidas de segurança e operando com apenas 50% da capacidade de cada veículo, como explica Eric Santos. A fiscalização verificará se os transportadores estão cumprindo as regras de enfrentamento e combate ao coronavírus, tais quais o uso obrigatório da máscara, a aferição de temperatura no momento de embarque, a higienização do veículo, álcool em gel à disposição dos passageiros e bem como a ocupação limitada em 50% dos veículos. Ainda de acordo com o técnico de transporte da agência, as empresas foram autorizadas a disponibilizar ônibus extras por conta da alta demanda e da limitação de vagas dentro dos veículos. Mas a orientação é para que os passageiros agendem com antecedência as suas passagens, para evitar aglomerações. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas mandou suspender o pagamento da montagem e desmontagem da árvore de Natal e do repasse do governo de Wilson Lima para o campeonato de peladas. Vamos conferir tudo na reportagem de Cíntia Blink.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspendeu os pagamentos da montagem e desmontagem da árvore de Natal no valor de mais de R$2 milhões e também o repasse para o grupo TV A Crítica promover o campeonato Peladão. A decisão foi resultado de uma representação feita pelos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Para o Wilker, a pandemia não é o melhor momento para se ter esses gastos. Precisamos de cada centavo para enfrentar o Covid, principalmente na compra de vacinas, que nós entendemos que é sim também responsabilidade do governo. E o que o governo entenda, que o povo não admite mais gracejos com dinheiro público. E Dermilson Chagas acredita que houve superfaturamento. Em relação à árvore de Natal, para montar e desmontar R$2 milhões também é um absurdo. Não existe isso. É só a população ir lá na Praça da Saudade, em frente ao Teatro Amazonas, e ver a árvore de Natal. É a mesma de 2019, que não traz novidade, que não é diferente, que não empregou os artesãos de Parintins, de Manaus ou de qualquer outro município. Então é um Natal repetitivo, que vai custar R$2 milhões à população do nosso estado. A decisão é acertada, quem ganha é o povo do Amazonas e, mais uma vez, provamos que o governo pratica o superfaturamento em detrimento às prioridades, que é a saúde. Conforme a decisão do TCE Amazonas, os pagamentos estão suspensos até que o responsável pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Edivaldo Machado Júnior, apresente explicações quanto às despesas com a árvore de Natal e o campeonato da TV A Crítica em meio à pandemia do novo coronavírus. Edivaldo Júnior tem o prazo de 15 dias para apresentar justificativas e documentos sobre essas despesas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Pois é, como já falamos, olha, as prioridades desse governo estão invertidas. A prioridade não é a saúde, não é a educação. A prioridade são as festas, os gastos desnecessários, as futilidades, como essa árvore de Natal aí que custou quase R$2 milhões. Publicidade para mostrar um governo que não faz nada de relevante. É complicado. Enquanto isso, pessoas estão morrendo por falta de um atendimento digno aí nos hospitais. Por falta de equipamentos e medicamentos. O TCE agiu acertadamente ao suspender essa farra aí com o dinheiro público. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, o prefeito Arthur Neto anunciou nesta quarta-feira o pagamento do Fundeb para mais de 13 mil profissionais. O pagamento está previsto aí para a próxima terça-feira, dia 29, data que também foi estipulada pelo governo estadual para o pagamento de um abono aos profissionais da educação aqui do estado, no valor de R$4 mil. Também sobras, também do Fundeb. Os detalhes com Júlia Gomes. O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, feito pela Prefeitura de Manaus, será no valor de R$1.000 para 13.087 profissionais da educação municipal, totalizando R$13 milhões. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a soma de todos os benefícios pagos ao longo do ano equivale a mais de R$48 milhões na educação. O pagamento está previsto para a próxima terça-feira, dia 29, data que também foi estipulada pelo governo estadual para o pagamento de um abono aos profissionais da educação do Amazonas, no valor de R$4 mil, também com sobras do Fundeb. De acordo com a CEMED, 2.151 servidores municipais estão recebendo nesta quarta-feira os 14º e 15º salários, totalizando mais de 4,9 milhões pagos. Além disso, mais de 2.500 servidores foram beneficiados com progressões e promoções, somando benefício de R$30,8 milhões. Ainda de acordo com a Prefeitura, em razão da legislação eleitoral deste ano, o município ficou impedido de usar recursos do Tesouro para completar o benefício aos demais educadores da CEMED, visto que a legislação determina que somente funcionários que estejam efetivamente envolvidos com atividades dentro de sala de aula recebem o benefício do Fundeb. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 37 minutos em Manaus. Mais uma vez, uma boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Você que está aí no melhor mix do Brasil. Estamos com mais uma edição do 18 horas. A notícia e informação para você até às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, véspera da véspera de feriado. É feriado também, mas é Natal, né? É um feriado natalino aí. Feliz Natal para você. Cid Soares, vamos com a primeira da playlist de hoje. Não, segunda. Segunda. Pode ser a segunda? Então vamos lá. Vamos conferir mais uma vez a parceria de Dua Lipa com a cantora Angeli. Olha só, essa faixa inclusive mostra a maturidade da cantora Dua Lipa como artista e mostra que ainda vem muita coisa boa por aí. Vamos de música? Vamos com Fever. Você está ouvindo 18 horas. Também são 6 horas e 40 minutos em Manaus. A segunda da playlist de hoje, né, Cid Soares? A segunda da playlist aqui no melhor mês do Brasil foi Dua Lipa e Angeli, a música Fever. Você conferiu aqui mais uma, hein, na playlist do 18 horas. Agora são 6 horas e 41 minutos. Boa noite. Mix. Vamos conferir, hein, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é véspera de Natal. Teremos aí, hoje, rapaz. Para hoje, teremos aí hoje. É hoje, para hoje à noite, claro. Véspera. Olha só, a temperatura hoje. A temperatura vai já. Previsão do tempo com Cid Soares. Vamos lá. Previsão do tempo. Bom, hoje à noite teremos pancada de chuva, né? Na certa, como sempre. Temperatura na mínima chegando em 23 graus e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar a 90%, então teremos uma noite relativamente agradável. 6h41, boa noite. Mix. Bom, mesmo em pandemia, estamos em período de férias e sempre é bom fazer programas culturais ou passeios em família, não é mesmo? Com certeza. E que tal conhecer aí a nova Biblioteca Municipal? Uma boa opção. Está restaurada, a biblioteca foi aberta aí a visitação nesta terça-feira e terá agendamento para a visitação, seguindo aí as medidas de proteção. Os detalhes com Júlia Gomes. Neste primeiro momento de abertura, a Biblioteca Municipal ainda não estará disponível para consulta do acervo, que conta com mais de 32 mil exemplares. Mas o público pode conhecer a obra restaurada por meio de visitas agendadas, que terão duração de 45 minutos e cada horário de visitação será limitado a 10 pessoas no local, respeitando todas as medidas de segurança por conta da pandemia. O prefeito Arthur Vigílio Neto fez a abertura oficial do espaço e agradeceu a compreensão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em todas as obras de ressignificação do Centro Histórico de Manaus. Nós fizemos uma revolução no Centro Histórico de Manaus. O Centro Histórico é para onde todo mundo converge. Todo mundo já sabe que o centro da cidade tem, talvez a maioria já dos seus monumentos restaurados. Que a biblioteca, que era um tapume, a biblioteca hoje é uma das mais bonitas desse país. O diretor-presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, ressaltou, além da recuperação dos prédios históricos, os incentivos na área da produção cultural. Nós passamos a resgatar aquilo que é de essencial, que é a nossa história, a nossa tradição, do Centro Histórico de Manaus, com a entrega do museu, restauro do Eduardo Ribeiro, do Centro Cultural Oscar Ramos também, que são as duas primeiras casas da cidade de Manaus, a Praça da Matriz. E além disso, passamos a contar com todo um mecanismo para o fomento cultural, seja a lei de incentivo, a nossa lei municipal de cultura, que era uma demanda da classe décadas, e também os editais de cultura, que hoje vários artistas utilizam como mecanismo para a produção cultural na cidade de Manaus. A obra de restauro da Biblioteca Municipal manteve as características arquitetônicas do prédio e recebeu adaptações de modernidade, além de itens de acessibilidade. A biblioteca tem o nome do professor, escritor e poeta João Bosco Evangelista, que foi um dos célebres fundadores do Clube da Madrugada. Júlia Gomes para o 18 horas. Ficou interessado em conhecer? Para solicitar esse agendamento, os interessados devem enviar um e-mail para bibliotecajoãobosco@gmail.com com o nome completo, número do documento de identificação oficial, telefone para contato, data e horário desejados aí para visita e quantidade de pessoas no grupo. A confirmação do agendamento será feita pela equipe da biblioteca em até 24 horas úteis. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que no final de janeiro, alguns grupos prioritários devem começar a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que a vacinação em massa deve começar a partir de fevereiro. Pazuello deu entrevista ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil, que vai ao ar no domingo, dia 27, às 7h30 da noite. Pois é, Pazuello também afirmou que a vacina será voluntária e gratuita. Até o momento, nenhuma vacina contra a Covid foi aprovada para uso no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? E o país tem contrato com 4 a 5 laboratórios, sendo que 3 vacinas estão na última fase de estudos no Brasil, da AstraZeneca, né, da Pfizer e da Janssen. Segundo Pazuello, o governo está trabalhando para que o país tenha uma vacina registrada o mais rápido possível, segundo o ministro. 18 horas. Legal, 6h45, boa noite pra você na sintonia certa. Aí nós vamos fechando a playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos conferir aí a junção, né, de 3 grandes divas da música mundial. Aí a Mariah Carey, a Ariana Grande e a Jennifer Hudson. É isso mesmo, Carlão. Olha, as divas se reuniram para lançar uma nova versão do clássico natalino, a faixa Oh Santa. Incentivar o distanciamento social também, a gente não pode esquecer disso, tá? Mantenha realmente a distância nesse período de Natal. Faça o possível para estar somente com a família, com as pessoas que você já costuma conviver, porque isso é muito importante para nós começarmos o ano bem. Vamos de música agora com Mariah Carey, Ariana Grande, Jennifer Hudson com Oh Santa. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, a terceira, fechando a playlist do 18 horas de hoje, Mariah Carey featuring Ariana Grande, Jennifer Hudson, a música Oh Santa em 100.7. Agora são 6h50 em Manaus. Cid Soares, lembrando, que é sempre bom aí manter o distanciamento social. Sim. Nesse momento complicado e difícil que nós estamos passando aí, que é uma provável segunda onda aí da Covid-19, ainda mais agora nesse período de festas aí, muitas aglomerações, né, devem inclusive ser evitadas aí, né? Então esse é o grande detalhe que nós temos que prestar bastante atenção agora nesse final de ano, nessas festas que são Com festas certeza. normalmente que aglomeram as pessoas, já é tradição, né? Então vamos evitar esse ou então manter o distanciamento social assim o máximo possível, usar máscaras e também o álcool em gel. Agora são 6h50 em Manaus. Boa noite para você. Mix. Olha, o governador Wilson Lima determinou ponto facultativo nos dias 24 e 31 em repartições públicas, autarquias e também em fundações do estado. Dessa maneira, fica suspenso o atendimento ao público nesses dias. Como as vésperas de Natal, 25 e Ano Novo, dia 1º caem em dias úteis, somente por meio de decreto pode haver a interrupção de expediente. No entanto, o governo fez ressalva aí a todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde, isso por conta da atual situação causada aí pela epidemia do coronavírus. E olha só, Carlão, o Ministério da Agricultura autorizou a concessão para manejo florestal sustentável de 201 mil hectares da Floresta Nacional de Humaitá, localizada no sul do Amazonas. A portaria assinada pela ministra Tereza Cristina foi publicada no Diário Oficial da União na edição desta quarta-feira, dia 23, e o Poder concedente avalia como conveniente, né, e oportuna a publicação de edital de concessão florestal da Flora de Humaitá, que tem por objetivo aí a delegação do direito da prática do manejo florestal sustentável em 3 unidades de manejo florestal que totalizam aproximadamente 201 mil hectares, diz trecho da portaria. E olha aí, chegando mais uma aqui, olha, o governo Dória adiou mais uma vez a divulgação de dados da Coronavac, mas diz que ela é eficaz. Direto lá de São Paulo, né? A Coronavac imunizante no centro dessa guerra aí entre o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, e o governador João Dória, do PSDB. Tem eficácia superior a 50% e terá o registro pedido à Anvisa. O índice preciso, né, contudo, não foi divulgado nesta quarta-feira pelo governo paulista como estava previsto. É o segundo adiamento do gênero. Vamos partir agora para o nosso editorial 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Pelo apagar das luzes desta legislatura, os vereadores de Manaus têm a coragem de aprovar aí o aumento de salários para eles, o prefeito e o vice-prefeito. Essa foi realmente uma situação bastante complicada. Nós estamos aí já no final do ano, né? E os aumentos não podem ser feitos, ok? É realmente bastante complicado. E nós informamos hoje aqui que o governador Wilson Lima anunciou um novo decreto para fechar shoppings, comércios, serviços não essenciais, além de bares e restaurantes a partir do dia 26 até o dia 10 de janeiro. É uma resposta de um governo que não fez o seu dever de casa, não admitiu a segunda onda da pandemia e nem estruturou a rede de saúde para atender o aumento dos casos de Covid-19 registrados nas últimas semanas. Foi preciso o sistema de saúde colapsar novamente, com a ocupação total dos leitos, para o governo agir. Falta de aviso não foi. Várias vezes especialistas alertaram para o aumento do número de casos e de mortes e que o estado estava enfrentando uma segunda onda, mas os alertas foram ignorados pelo governador. Como não agiu preventivamente, a alternativa que restou foi decretar novamente o fechamento do comércio num período em que os empresários têm o maior faturamento do ano. Fecha o comércio e não impede o transporte de passageiros entre os municípios, como se o vírus só circulasse nas lojas e centros comerciais. Foi mais uma ação sem planejamento do governo Wilson Lima, que terá consequências econômicas para um importante setor da economia e não surtirá grandes efeitos no controle da doença, porque o distanciamento social não existe mais. Até o momento, não há um plano do governo do Amazonas para imunizar os amazonenses. O governo foi incompetente nas ações durante a primeira onda e agora repete seu péssimo desempenho nessa segunda onda, que ele se recusa a reconhecer. Resta a população redobrar os cuidados para se prevenir aí da Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 55 minutinhos em Manaus. Nós temos mais algumas informações. Temos um comunicado, além do cumprimento aí ao decreto do governo do Amazonas com as novas medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, entre elas o fechamento de espaços públicos e o cancelamento de eventos, o do dia 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, o lançamento dos livros da escritora Lívia Prado, Trilogia do Artista e Cadu, a Bactéria Verde, previsto para acontecer nos dias 27 no Piaf Restaurante e Café e 29 de dezembro no Centro Cultural Palácio Rio Negro, será realizado em formato de live no dia 29 de dezembro, às 20 horas, horário de Manaus. A produção do lançamento informará em breve o link para que todos possam prestigiar ao vivo. Mas não se preocupe, você receberá também uma edição especial de cada livro autografado em sua casa. Assina aqui a Approach Produções. Boa, né? Boa. Um livro bacana, hein? Como é que é o livro? É o Cadu e a Bactéria Verde, Carlão. Grande Lívia Mendes. Isso. É multimídia Lívia Mendes, né? Ok, são 6 horas e 56 minutos em Manaus. Distanciamento social extremamente importante. Cid Soares. Voltamos àquela velha, né? Aquela velha história de orientar a população que precisa realmente de orientação. Alertar a população, né? Orientar já nessas horas de orientação. Todo mundo já sabe. Pois é, mas ninguém ouve, cara. Ninguém ouve. Então é o alerta. Os caras estão indo pra festa aí, festa pública. Gente que não conhece, que não se conhece, que provavelmente deve estar contaminada, estão passando esse vírus dentro de casa para os seus familiares na volta. Pois é, e agora nesse momento de festas tem que segurar a onda. Claro, meu amigo. Então, principalmente agora. Tem que ter um pouco de noção, meu irmão, sabe? Se preocupar com família, né? Com os amigos, as pessoas que você realmente tem um carinho, tem amor, tem apreço. Então, vamos manter o distanciamento social de novo, né? Seguir esse novo decreto aí que dessa vez, infelizmente de forma tardia, mas chegou, né? Vamos seguir o decreto do governo do Amazonas. É isso. Uma boa noite para todos. É isso aí, disse o Cid Soares. Mantendo o distanciamento social, você está salvando a sua vida e salvando a vida do próximo. 6h57, continue bem, continue em 100,7. 18 horas, volta amanhã com você em véspera de Natal, quinta-feira, em mais uma edição a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.